esse empate sem gols entre os dois rivais, vale pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022, né? O Milito que surpreendeu muita gente com uma escalação diferente do que imaginávamos. Everson no gol, sempre muito seguro, né? Faz uma defesa no finalzinho ali, num chute do Arthur Gomes, a bola vai na trave, foi o melhor lance do Cruzeiro na partida, mas um jogo muito estudado, muito estudado. O Atlético, desde o início, trocando muitas bolas, muitos passes ali no campo de defesa e partindo com a bola dominada, às vezes pela esquerda, com o Arana, fazendo a inversão com o Scarpa, que mais uma vez jogou muita bola, mas o time que foi a campo foi esse, então, com o Everson no gol, o Saravia, que sempre entrega demais, luta bastante, né? Bataglia e Alonso, Júnior Alonso. No meio, o Arana, o Otávio, o Fausto Vera, o Alan Franco e o Scarpa, né? E na frente, Paulinho e Cadu, que viria depois ser substituído no segundo tempo para a estreia do Deivão da Massa, né? Então, o Atlético acabou ficando na igualdade, ao meu sentir, né? Um empate de certa forma justo, mas se tivesse que haver um vencedor, seria o Atlético, que eu acho que, apesar de um jogo equilibrado, teve mais domínios das ações, né? Terminou o primeiro tempo, por exemplo, com 57% de posse de bola, contra 43% do Cruzeiro, com 7 finalizações contra 4, né? E no segundo tempo, um jogo muito truncado, né? Com muitos passes, muitas faltas, muito picado o jogo, né? E o Atlético acabou tendo algumas chances também, mas sobretudo no primeiro tempo, né? Com chances mais claras, uma do Paulinho tentando de cobertura, com o próprio Scarpa batendo para a grande defesa do goleiro Cássio, né? E o Cruzeiro pouco incomodou. Agora, o que serve de consolo, se a gente pode pegar alguma coisa positiva, né? Um jogo 0-0, um clássico 0-0 é sempre meio frustrante, né? Meio xoxo, vamos dizer assim. Mas é o fato, pela segunda vez, o Atlético não sofrer gols, né? O Atlético que vinha sofrendo muitos gols nas últimas partidas, o sistema defensivo do Atlético vinha sendo muito cobrado, né? Mas desta vez, pela segunda vez, de forma consecutiva, o Atlético havia vencido no meio de semana o CRB pela Copa do Brasil e classificado por 3-0, volta a jogar neste sábado e mais uma vez a defesa passa ilesa, né? Nós temos hoje, vamos receber o mestre Eduardo de Ávila e o jornalista Vitor Martins, mas o Repsol está conosco também aqui nos bastidores. Então, eu já vou chamá-los ao palco para eles me ajudarem a fazer uma análise desse empate sem gols entre Atlético e Cruzeiro. E, enquanto isso, mande sua participação para cá, mande sua mensagem para cá, faça questão de registrar a sua participação. Como eu disse, estamos ao vivo, 00:36. Primeira antiguidade é posto, vou pedir ao grande Repsol que aguarde um minutinho, já chamo na sequência, mas deixa eu trazer o mestre Eduardo Ávila ao palco e o Repsol também, já posso colocá-lo aqui. Grande Rep, tá bom, querido? Eu só vim aqui, ô Bolivar, para avisar o seguinte, o Diga Galo lá. cumpriu, ô Ávila, o Galo cumpriu mais uma contrapartida que a prefeitura exigiu, foi cumprida. Tá na tela aí pra vocês, ó. Galo vai lá cumprir mais uma etapa das contrapartidas da Arena MRV. 61 mil mudas plantadas na Pampulha. Todo mundo mudinho lá na Lagoa da Pampulha. Mestre Eduardo Ávila. 61 mil mudinhas aí, ó. 61 mudinhas plantadas. Só vim aqui pra isso. O Beto tá mandando todo mundo pra cá. Amo vocês. Beijo grande. Fiquem com Deus. Tamo junto, turma. Tchau. Grande abraço. Obrigado, Repsol. Eles que fazem um trabalho espetacular, né, Eduardo? Do Hoje Tem Galo. E fizeram todos os preparativos, como sempre fazem muito bem, do pós-jogo, né, do pré-jogo, depois o pós-jogo também, a transmissão. E, então, agradecer o Repsol pela intervenção e pela entrada aqui. Eu falo que a casa é nossa, é de todos, então, muito obrigado. E ele fala uma coisa que o Daverson, que fez sua estreia hoje no Galo,
saiu falando também. Falou que não escutou a torcida do Cruzeiro no Mineirão, não, viu, Eduardo? Apesar do recorde público do novo Mineirão, 61.583 torcedores estiveram lá essa noite. Boa noite, obrigado mais uma vez por participar conosco do pós-jogo. Boa noite, Bolivar. O rap é uma figura, a irreverência dele é uma coisa assim contagiante, né? A hora que você anunciou que ele estava por aí, eu já fiquei assim, o que ele vai aprontar? Não deu outra. Agora, antes da gente começar a fazer um comentáriozinho assim sobre essa questão do recorde. Que coisa impressionante. O recorde foi batido por um a mais do que o recorde que era do Galo. Incrível, né? Tá me lembrando, sabe o quê? Aquele recorde de 130 mil que criança e mulher não pagavam e que vier a ordem lá de cima. Ó, vai rodando a catraca, vai rodando a catraca. Foi a mesma coisa hoje. Naquela final do Mineiro, Cruzeiro, exatamente, Cruzeiro e Vila Nova, né? E no Bordeiro não tinha. Tem 60 e poucos mil pagantes, criança e mulher não pagavam, aí rodava. Eu sei de gente que trabalhava lá na ocasião que falou assim que a ordem vinha lá de cima, roda a catraca, roda a catraca. O Mineirão cabia 122 mil pessoas, 123, e foram 130 mil para dizer que bateram um recorde que seria imbatível. E hoje me faz lembrar, questão até de analogia sobre isso, o recorde nosso foi batido com um torcedor a mais. Foi na medida. Então, tá faltando 3 mil ingressos. Bota aí como vendida aí para poder bater esse recorde. Mas o recorde não enche barriga, enche barriga é resultado. E foi um jogo interessante. Eu assisti o jogo aqui. Eu vou querer sua opinião, nós vamos falar muito sobre isso, mestre Ávila, mas antes disso, eu estou vendo o Beto Guerra aqui, que faz esse trabalho fantástico e sempre generosamente manda audiência para cá. Já são mais de 1.320 pessoas ligadas nesse pós-jogo de Atlético 0, Cruzeiro 0, no canal do Bolivar, mas muito graças ao Beto Guerra. Hoje tem Galo. Olha, obrigado, que isso, Beto. Eu tô aqui, obrigado, gente. Por participar. Daqui a pouco nós vamos chamar ao palco o Vitor Martins, o grande jornalista Vitor Martins, para participar conosco. Está sempre conosco nesse pós-jogo. Se você não segue ainda o canal do Bolivar, faça a sua inscrição, ative as notificações. Boa noite, Beto. Obrigado por participar conosco do pós-jogo. Tudo bem? Boa noite. Como é que você viu esse empate do Atlético sem gols? Frustrante de alguma forma? Não, eu me lasquei, que eu fui criticar como uma boa parte da torcida a escalação e no final o Milito estava certo. Porque o Fausto Vera jogou muito, o Fausto Vera foi muito bem. E eu vou falar uma coisa, era para ter sido o Cadu mesmo, agora eu vejo isso. Era para ter sido o Cadu no início. Porque o Davidson, ele é um bom jogador, mas ele é mais lento, o Cadu marca mais, ele corre mais, é mais rápido. Então, o time ficou um pouco mais lento ali com o Davidson, porque ele é um jogador mais lento, é um jogador de um centroavantão mesmo, não tem velocidade. E no final, o Milito estava certo, né, com a escalação. As mudanças, eu acho que ele, se não tivesse um jogo terça-feira na Libertadores, de mata-mata, eu acho que ele teria pensado diferente em algumas coisas. Eu acho que ele deu uma segurada ali no Paulinho, ele mesmo falou que segurou o Bernard, né, na escalação. Então, assim, eu acho que ele teria feito algumas coisas diferentes. Eu queria ter visto o Bernard jogando com o Paulinho, por exemplo. Eu acho que o Bernard jogou muito sozinho ali, porque o Davidson não é o cara para fazer uma tabela com ele, velocidade, nada disso, né? Então, o Bernard acho que foi um pouco sozinho quando ele entrou. Mas, de qualquer forma, o desempenho, né? O importante hoje foi o desempenho. O Atlético mereceu a vitória, foi melhor que o Cruzeiro, teve mais finalizações, mais chances de gol. Né, o Cássio fez boas defesas, o Everson fez uma, o Cássio fez pelo menos umas 2 ou 3. Então o Atlético foi melhor, se impôs. Não, a torcida do Cruzeiro, 61 mil, não fizeram a menor diferença. Aliás, o Davidson, tem a entrevista do Davidson aí, depois se você quiser passar aqui, tá? Tem um trechinho do Otávio e tem o Davidson, ele mesmo falando que não escutou nada e tudo, porque a torcida que não canta, não faz a menor diferença, e vai seguir assim, né? Acharam que ia fazer a diferença hoje, que ia encarar o Atlético e tá aí. Né? O Atlético é que jogou, pôs a bola no chão ali, tentou jogar a maior parte do tempo e foi superior. Mas é só isso mesmo, eu vou lá agora dar uma descansada, jogar meu videogame. Um abraço para você, Bolivar, para a turma aí, vou estar acompanhando vocês. Um abração, tamo junto. Obrigado, Beto. Obrigado por abrilhantar o pós-jogo do canal do Bolivar e obrigado pela generosidade de sempre transmitir a audiência aqui para o canal. A turma tá aí, ó. Isso tem sido fundamental, né, para o crescimento do canal do Bolivar. Então, quero te agradecer publicamente, viu? Tamo e parabenizar junto. por esse trabalho de mais de 13 anos, né, Beto? Com o Web Rádio Galo, não é isso?
É isso aí. Tamo junto aí. E vamos pra cima. Um abraço. Hoje não deu, não, viu, turma? Hoje não deu, não. Não adianta. Pode botar mais 60 mil que não vai adiantar nada. Que é galo. Aqui é Galo. Tá aí o grande Beto Guerra, abrilhantando aí o pós-jogo. São exatamente 00:43. Mande sua mensagem para cá. Eu faço questão de registrar. E se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, né? Ative as notificações, que tem muita coisa bacana vindo por aí. Mas vamos seguir então com esse pós-jogo. Deixa eu chamar o palco, mestre Ávila, e já te devolvo a palavra já para a gente fazer, mas porque já está conosco nos bastidores aqui também, quem está sempre conosco, que é o grande jornalista Vitor Martins. Boa noite, Vitão. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Vamos fazer uma análise desse Atlético 0, Cruzeiro 0 no Mineirão. Bem-vindo, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Boa noite, Bolivar. Boa noite, mestre Ávila. Boa noite para quem está acompanhando. Boa madrugada, bom dia para quem não estiver assistindo ao vivo. Só um detalhe sobre o recorde. Na verdade, o Cruzeiro quebrou o recorde dele mesmo, mas da final do Mineiro. Na final do Mineiro. Porque ele não queria que ficasse um recorde de um jogo que o Atlético ganhou de 3-1, né? Mas por pouco não ficou um outro recorde de um jogo que o Atlético ganhou, porque o Atlético foi melhor. O Atlético foi melhor, jogou melhor. Se fosse aquela coisa, se fosse um boxe, né, Bolivar? Ganharia por pontos. Ganharia por pontos. O Atlético foi melhor e, assim, foi uma atuação contra o CRB, né? A gente pesou tudo que envolvia o jogo contra o CRB. Mas já deu ali um ânimo, né? Não tem como negar. Mesmo sendo um time de Série B, você ganhar de 3-0, o time não chutar gol, enfim. Mas você pegar um adversário que tá bem, o Cruzeiro faz um bom campeonato, tem bons jogadores, o Cruzeiro tem grandes talentos que o Pedrinho e o Mato trouxeram nessa janela. Agora nem sei se está em quinto ou sexto agora pelo campeonato, mas é um bom campeonato pelo que o Cruzeiro vinha fazendo nos últimos anos, faz uma boa campanha. Então, assim, o principal para mim foi a atuação, foi uma atuação animadora, o time crescendo na hora certa. Porque a hora certa é a partir de agora. A gente até falei no último depois do jogo do CRB, como ali foi o último teste, que a partir de agora é o que vem, fica aquele gostinho um pouco amargo, né? Porque aquele jogo, quando você joga bem, dá para vencer, mas, por outro lado, vamos olhar o copo meio cheio também, pô. Pelo que vem para frente, foi bastante animador. E eu chamava atenção justamente para isso, porque o Everson falou sobre isso também, né? Uma defesa que vinha sendo muito vazada, 28 gols, né? O Atlético completou nesta noite 20 partidas nesse Campeonato Brasileiro, né? Tem 2 jogos a menos do que boa parte das equipes, chega à 8ª colocação com 29 pontos, é uma colocação ainda muito abaixo do que imaginávamos, mas sobretudo porque o sistema defensivo, né, mestre Ávila, vinha sofrendo muito, né? E agora vem de 2 partidas sem sofrer gols, né? O Atlético que venceu o CRB no meio de semana por 3-0, não teve a defesa vazada e hoje também não. Eu acho que fica de certa forma isso como positivo, porque na terça-feira tem esse difícil compromisso lá na Argentina, no Neo Gasômetro, diante do São Lourenço. Ávila, mestre Ávila, você estava com a palavra, estava iniciando a sua percepção, a sua impressão sobre esse pós-jogo de Atlético e Cruzeiro pela 22ª rodada. Bolivar, a minha percepção, o que eu vi hoje, não é nada diferente do que você viu que o Rap deu uma passada rápida e junto com o Beto também perceberam. Nós viemos de uma sequência muito infeliz, né? Lá atrás, junho, julho, início de julho, ainda com aquela questão das convocações, das contusões, das suspensões, e a gente alimentando aquela esperança que quando as coisas normalizassem, o Galo iria reagir. E ainda continuou, como diria o Maurílio Costa, claudicante. O jogo do Criciúma está aí para comprovar isso. Aí veio o CRB, vencemos com autoridade, aí é um time pequeno, é um time de segunda divisão e tal, aquela coisa toda. Hoje veio um clássico. Nós fomos muito superiores. Nós começamos o jogo até com uma certa desvantagem no andamento da partida, mas na metade do primeiro tempo nós já tomamos conta do jogo. Voltamos sem substituição. Eu até procurava aqui, eu recebi o scout do jogo. Nós tivemos, acho que, 12, 14 conclusões, 4 ao gol, contra 4 e 1 deles. Então, a superioridade nossa foi incontestável. O Cássio fez algumas defesas que... Aquela do Scarpa no final do primeiro tempo me lembrou a última bola do jogo com o Corinthians, que o Cássio ainda jogava lá.
Seria vitória nossa. O Cássio é um goleiro mediano que cresce contra o Galo. Exceção daquele 4-1 de virada da Copa Brasil 2014, né? Que ele tomou até gol de ombro. Então, eu acho que o resultado foi justo. Se tivesse ter um vencedor, evidentemente teria sido o Galo, mas poderia ter sido diferente. Você vê aquela bola no final do jogo que bateu no Alonso, o goleiro o Everson desviou e ainda pegou na trave. Se aquela bola entra, seria um caos. Seria injusto, eu não diria injusto, mas qualquer um que vencesse ali pelo que a gente viu, o derrotado seria injustiçado. Mas se teve um que mereceu mais ganhar o jogo, foi o Galo. Então eu passo os próximos dias assim, lembrando aquela bola que o Zaratio, o cruzamento do Davidson, que o Saravia cabeceou para a área e o Batalha concluiu e pegou na cabeça do Zaratio e tirou um gol certo. E as defesas que o Cássio acabou fazendo na partida de hoje. Vou lembrar disso até o próximo jogo. Agora, o que me sai de tudo isso? O que me deixa esperançoso para esse Dia dos Pais que está iniciando? É que nós vamos para a Argentina com um time mais organizado, mais compactado, com opções de formação, com opções de roteiro de jogo. Eu concordo com o Beto aí. O que eu recebi de mensagem, a hora que saiu a escalação, detonando o treinador, e até procedente. Professor Pardal. Acho que isso era o mínimo, tinha coisas mais pesadas. Mas, assim, e ele mostrou que ele estava certo. Ele conhece o elenco, ele é um bom treinador, é um cara que tem futuro. Às vezes as pessoas me pegam, você defende que ele tem que ficar muito tempo aqui, olha aí. Aí olha a escalação que ele fez. Esse cara é um louco. Aí vem outros adjetivos, mas, enfim, saímos de lá com 0-0. Nós não éramos favoritos. Antes do jogo, o favoritismo era do lado de lá. Então, pelo urro e pelo berro, ganhamos. Tivemos uma atuação interessante que cria uma boa expectativa para esse jogo de ida da Libertadores, que é muito mais importante do que o jogo de hoje. Ô, Vitão... Estou com as estatísticas aqui, viu, Belivar? Quer? Como é que é? Você está com elas aí? Por favor. Tô. Vamos lá, foram 12 chutes do Atlético contra 6 do Cruzeiro. O Atlético chutou 4 no alvo, o Cruzeiro chutou 1, que foi aquela última que o Everson defendeu e ainda foi na trave. Sim, o Galo teve 65% de posse de bola contra 35% do Cruzeiro. O Galo trocou 572 passes contra 307 do Cruzeiro. Além de trocar muito mais passes, o Atlético ainda teve mais precisão no passe. O Galo teve 86% de precisão, que é um número muito alto, contra 77% do Cruzeiro. O Cruzeiro bateu mais, fez 19 faltas contra 12 do Atlético, levou 3 amarelos, o Atlético 1, 2 impedimentos para cada lado e 4 escanteios para cada lado. Os números mostram bem como o Atlético foi superior ao Cruzeiro. O número que faltou nesse aí foi o placar, né? Que ficou 0-0 também. Faltou umzinho ali para o Atlético, acho que ficaria de bom tamanho e deixaria mais claro como foi o domínio do Atlético no jogo, né? O Atlético teve um jogo realmente sob controle, com a defesa muito bem postada, e isso está refletido aí na estatística e nos números que você acabou de trazer. Agora, me fala uma coisa, o que você achou dessa escalação do Gabi Milito? Te surpreendeu também, Vitão? Surpreendeu, porque eu achava que ele ia entrar com um time muito parecido com o que foi aquele jogo contra o CRB. Mas, ao mesmo tempo, a gente já conhece o Gabriel Milito e treinadores do estilo dele, né, Bolivar? Que é o seguinte, são treinadores que montam um time a cada partida, né? Aí leva em consideração o adversário, leva em consideração sequência de jogo. Por exemplo, hoje mesmo, para mim ficou muito claro que as saídas do Paulinho e do Scarpa tem muito mais a ver com o jogo de terça-feira do que do jogo de hoje. Ficou muito claro isso. Muito claro. Ele falou, vou botar esses jogadores por um certo tempo em campo, independentemente do que tiver, eu vou fazer as trocas. E aí a gente analisar o time do Cruzeiro, porque o que é o forte do Cruzeiro? O Cruzeiro tem um meio campo muito forte, cara. Se olhar, o Wallace, Matheus Henrique, o Barreal não é um jogador que me agrada tanto, não até vive uma boa fase. E o Matheus Pereira, para mim, é um meio campo muito forte. E você tem as laterais também que dão muito apoio ao ataque, principalmente pelo lado direito com o William. E o que ele fez? 3 volantes, congestionou o meio. Mais uma partidaça do Otávio, que fazem do Otávio. Impressionante. E ao colocar 3 volantes, Batalha como zagueiro ali com o Alonso, que também, que dupla, parece que já jogam juntos há uma eternidade. Que entrosamento que os dois mostraram nessa noite lá no Mineirão. Você libera o Arana, você libera o Scarpa, você matou o time do Cruzeiro.
Isso era nítido que ele matou o time do Cruzeiro, o treinador do Cruzeiro. Aí também, aí você compara elenco, né? Quem que o Cruzeiro tira em reserva e quem que o Atlético tira em reserva, ele não conseguiu mudar muito. Aí eu vou até pegar uma expressão do meu amigo Fael Lima, né? Meu não, de todos nós, né? O amigo Fael Lima, que é o seguinte, quando, no pós-jogo que ele sempre faz, que ele lança sempre às madrugadas, ele fala, quem é fã de carteirinha do pós-jogo, ele sempre fala das cartas na manga. O Milito escalou tudo isso e ele deixou 3 cartas na manga. Ele deixou Zaratio, Bernard e Daverson. Claramente eram mudanças para poder ali ou alterar o rumo da partida ou para tentar vencer a partida. E por muito pouco não funcionou. O Ávila citou a jogada aí. Um cruzamento do Daverson, o Saravia, parecia até um lateral esquerdo, um ponto esquerda veio. E por aqueles caprichos do futebol, né, que a gente já viu aos montes a favor e contra, o Atlético não fez o gol. Mas assim, fiquei muito bem impressionado com a atuação do Milito. Ali, assim que ele saiu a escalação, eu procurei entender muito pelo estilo do Cruzeiro e eu acho que ele deu uma deixa. O time foi bem hoje, mas eu não acho que não vai ser o time para a Argentina, não, porque é um São Lourenço, um adversário diferente, um ambiente diferente. Ele já vai pensar, mata-mata, tem um jogo de volta, então eu acho que ele vai fazer muito isso. Ele vai usar o elenco, as peças que ele tem, de acordo com as necessidades. E que é isso que um treinador tem que fazer quando tem um elenco qualificado, né, Bolivar? Sem dúvida alguma, e eu acho que você definiu muito bem. Ele usou realmente como cartas na manga. Você vê que as substituições começaram a ser realizadas aos 15 minutos do segundo tempo, né? Aos 15 minutos do segundo tempo, quando o Daverson entra no lugar do Cadu, e depois aos 20, né? A entrada do Bernard, do Bernard e do Zaratio, no lugar do Paulinho e do Alan Franco. Agora, mestre Ávila, uma atuação do Rafael Claus que não comprometeu, né? As pessoas às vezes pegam no seu pé que você fala sempre muito de arbitragem, mas não é fácil apitar um clássico Atlético e Cruzeiro, mas a gente tem que elogiar quando merece os elogios. Eu acho que teve uma atuação muito discreta, segura, levou muito bem a partida, né? Você concorda comigo? Bolivar, nesse tempo, ao final do jogo, até a gente entrar no ar aqui na live, eu já fiz assim uma minuta da minha crônica de amanhã do blog. E eu faço uma ressalva à atuação acho que o jogo foi bom, inclusive o juiz. O Claus foi bem, apesar de que acho que ele foi econômico nos 3 cartões amarelos que ele deu para o lado de lá. Podia ter dado mais, podia ter dado mais cedo para alguns jogadores, apesar disso. Mas, assim, ele foi bem, ele teve uma atuação que eu diria que a minha do Duarte foi surpreendente. Eu não gosto dele, não gosto do Daronco, não gosto do Sampaio, não gosto do Marcelo, não gosto de uma série de gente aí. E ele está nessa relação dos que eu não gosto. Porque o Claus, eu tenho uma memória ainda muito boa. Tomara que ela fique assim por algum tempo aí para curtir a história do Galo. O Claus atrasou uma rodada o título nosso 2021. Porque nós fomos campeões em cima do Bahia, daquela virada espetacular de 4 minutos, 3 gols. Uhum. O jogo anterior foi com o Goianiense, lá em Goiás, que nós fomos derrotados. O jogo estava 0-0, teve um pênalti que o VAR chamou o Claus foi no VAR e não marcou o pênalti. Então eu tenho esses caras todos assim atravessados. Mas só para fechar, Claus hoje no Clássico foi muito bem, atuou bem, teve uma arbitragem que, se fosse assim sempre, seria muito bom para o futebol brasileiro. Não só dele, né? Para todos. Foi uma arbitragem, para mim, o Bolivar, com padrão europeu, em termos de deixar a bola rolar. Não parava por qualquer faltinha. Qualquer faltinha não, porque é qualquer faltinha que é que eles dão, né? Qualquer contato, que acho que o juiz usa muito também esse artifício para poder descansar, né? Ele vai picotando o jogo para poder descansar. Ele não escorou em cartões para sustentar a arbitragem. A gente vê muito aqui no Brasil o juiz se escorar em cartões para poder sustentar a arbitragem, não. Achei que, de fato, um lance ou outro poderia ter marcado uma falta, poderia um cartão, mas assim, dentro do que é um clássico, né, que você falou bem, e a maneira que ele conduziu, quem dera se o futebol brasileiro tivesse arbitragens desse padrão sempre, e que faça, ele tentou fazer o máximo a bola correr. Eu achei isso para mim é fundamental.